Mais uma vez, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias novamente a primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Vamos para o capítulo 3. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui hoje à noite. Estamos aqui para olhar na Tua Palavra. Esteja comigo, transmitindo, explicando a Tua Palavra. Pai, nos dá entendimento para que podemos evitar os truques do diabo. Pai, esteja com nossos irmãos que não podem vir hoje à noite por saúde, alguns por trabalho, outros por outras razões, mas Pai, sentimos a falta. Abençoa essas pessoas, Pai, onde estiverem, que eles podem, enquanto que nós estamos reunidos aqui, pensando deles, vão lembrar de nós e também da pregação da Tua Palavra. Obrigado, Pai, que temos esse privilégio de aproveitar da internet para que as mensagens sejam gravadas e transmitidas e qualquer pessoa pode assistir depois. Pai, usa a Tua Palavra, fala a todos os nossos corações. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te louvamos. Amém. Pensei que a chuva viria hoje à noite fortemente, mas não veio, né? Veio umas gotas, pessoas chegaram entre as gotas, veio, né? Sabe uma coisa? Quanto mais moro aqui no Brasil, mais percebo que devo dedicar mais tempo para aprender melhor a falar sua língua. Depois de 40 anos morando e ministrando, trabalhando aqui no Brasil, ainda tenho um sotaque forte. E as pessoas que não me conhecem logo perguntam algo assim: você não é daqui, é? Na Paraíba também é assim. Eu finalmente cheguei a uma resposta. Adivinho. Mas a minha capacidade de falar português não me permite esconder-me. Encontro-me continuamente aprendendo novas expressões e novos termos. Por exemplo, lembro-me de uma vez no passado que aprendi a diferença entre manhã e manhã. Escritos, eles a princípio parecem iguais. Em 1975, quando Jane e eu chegamos a São Paulo, rapidamente começamos a aprender palavras e frases comuns bem usados. Bem usadas. Eu sei, né? Mas sai errado. Logo, aprendi o que significa manhã. Porque cada manhã eu tomo café, né? Manhã quer dizer a parte inicial do dia que vai levantando o sol até o meio-dia, né?
Pode ser depois do meio-dia, se não tomou café, não almoçou ainda, né? Eu aprendi isso também. Não, ainda é bom dia. Ok. Não almocei. Ok, tá bom. No entanto, um dia, enquanto lia meu dicionário, realmente, de vez em quando eu abro o dicionário só para ler. Notei essa outra palavra e a diferença entre as duas é um sinal diacrítico muito pequeno chamado de tio. Não tio, mas tio. Né? Sabe, em inglês não temos esses sinais. Não existe. Por isso que nos confundem tanto. A presença ou ausência de um desses sinais diacríticos podem alterar todo o significado de uma palavra. Se eu não usar um tio na palavra manhã, ela se torna uma palavra totalmente nova e não tem nada a ver com as horas de manhã. Assim, sem alterar nenhuma letra na palavra, mas sem incluir o tio acima do vogal A, agora tem uma nova palavra. Essa nova palavra manhã tem a ver com habilidade, astúcia, esperteza, malícia, procedimentos astuciosos, um hábito negativo, artimanhas, maus truques, sinistro, que se deve temer, pois é temível. Por isso, hoje à noite, veremos as manhas do maligno. Ao ler a primeira epístola de João, logo a pessoa está confrontada com o fato de que existe um ser chamado diabo. Nesta epístola, ele está chamado de diabo 4 vezes, todas as vezes no capítulo 3. Vamos achar. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pulando para versículo 10, encontramos a quarta palavra. Uso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Agora, a palavra maligno também aparece 4 vezes. Veremos para capítulo 2, versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Também encontramos, já lendo, versículo 12, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Também, virando a página para capítulo 5, encontramos em versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno
não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Em capítulo 4, encontramos uma outra expressão referindo a ele. Capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está no mundo. Então, estas 9 referências a Satanás faz-nos lembrar do que está ensinado na Bíblia inteira. De Gênesis até Apocalipse, ele aparece em várias formas, está identificado por vários nomes. Ele está chamado adversário uma vez, Belzebu 7 vezes. Belzebu é uma palavra composta hebraica. Bel é outra forma de Baal. O que quer dizer Baal? Alguém sabe? Senhor das trevas, né? Está referindo ao Senhor das trevas. Baal, muitas vezes é traduzido, pode ser traduzido mesmo, mas refere ao Deus falso. Houve muitas Baalim no Velho Testamento, muita idolatria. E encontramos essa palavra muitas vezes lá. Belzebu. Zebu é a palavra mosca. Deus das moscas? Onde que encontra moscas? É uma parte que chama Senhor das Moscas. Não. Sim, mas onde encontra moscas em geral? Sujeira. Na sujeira. No lixo. Senhor do lixo. Senhor das moscas. As moscas procuram o lixo onde eles gostam. É Satanás. Belzebu, ele é chamado em Mateus capítulo 10, versículo 25, capítulo 12, versículos 24 e 27. Vamos ver esta só. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Aqui, uma coisa interessante. Jesus está acusado de usar o poder de Belzebu para expulsar demônios. Vamos começar com o versículo 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoninhado, cego e mudo. Trouxeram para Jesus, esse homem. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Que maravilha! E toda a multidão admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quando dizendo filho de Davi, está identificando Jesus como o futuro rei e como o ungido. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, nós temos quem é o príncipe dos demônios, Belzebu. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quer dizer,
Belzebu não vai livrando pessoas dos demônios, porque todos os demônios são de Belzebu, e eles querem controlar essas pessoas. Podemos encontrar também em Marcos 3, versículo 22, Lucas 11, 15, versículos 18 e 19. Encontramos uma referência ao diabo como Belial, 12 vezes, aliás 14 vezes, e direto como diabo 38 vezes na Bíblia. Ele é conhecido dragão 12 vezes, Satanás 56 vezes e a serpente 9 vezes. Todos esses nomes, mais como outras referências a ele, como sendo o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar e o Deus deste século. Logo temos mais de 160 referências ao diabo, que é Satanás. O apóstolo João refere a ele 9 vezes em 5 versículos. Interessante. Hoje à noite veremos o programa do diabo. O programa do diabo. Vamos ler capítulo 3, versículo 8. O que quer dizer Ebiatar, João? Pode fazer a pergunta depois do culto, ok? Ok? Obrigado. Podemos responder. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só neste versículo, o diabo é mencionado 3 vezes. Que seu programa seja mau deve ser entendido por todos. Agora, quando o nosso texto começa dizendo o diabo peca desde o princípio, o que quer dizer isso? Deus criou ele pecando? Criou um pecador? Não. O diabo peca desde o princípio, não quer dizer que Deus criou assim, mas que desde o seu primeiro pecado, ele peca, o princípio da sua vida como rebelde. O pecado, podemos dizer de outra maneira, o pecado começou com a rebelião de Lúcifer, um dos anjos criados por Deus, o qual tornou-se o diabo. Vamos para Isaías, guarda aqui em 1 João, vamos para Isaías agora. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. E aqui, Isaías foi inspirado a falar acerca dessa pessoa, e essa pessoa não pode ser qualquer rei, mas diz aqui, versículo 12: como caíste desde o céu, não há nenhum ser humano que tenha caído do céu. Caído do céu aqui está referindo ao lugar onde Deus habita. Mas há uma pessoa que caiu do céu.
Lúcifer, o diabo. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer? Lúcifer quer dizer brilho, esplendor. Tá? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui é uma referência a ele bem no passado e no atual hoje e até no futuro. E tu dizias, agora voltando para aquele tempo, no princípio, né? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exultarei o meu trono. E no monte da congregação, tudo isso está lá nos céus, tá? E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Parece um lugar reservado para quem? Deus. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era o desejo aqui? Tomar o lugar de Deus. Tudo começou no coração. E daí, ele começou a falar com os outros anjos. Ganhou uma terça parte dos anjos. Com o quê? Mentiras, obviamente. Palavras astutas para ganhá-los, para tomar o lado dele, contra o seu Deus. Então, ele tornou-se o diabo. O relato aqui, versículo 15, diz: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, o fim dele, por causa deste pecado. Isto tudo aconteceu lá no passado, na eternidade. Lúcifer dirigiu uma rebelião. Ele quis tomar o lugar de Deus. Falou com alguns outros. Tá vendo Miguel? Tá vendo outros anjos? Talvez o nome. Você não gostaria de estar no lugar dele? Você não é um anjo muito alto na hierarquia aqui nos céus? Não gostaria de estar? Você pode tomar um lugar? Não é esse o tipo de argumento que ele fez com Eva? Não morrerás. O que mais falou? Certamente viverás. E que mais? Semelhante. Podia ser semelhante, igual a Deus. Era isso que ele quis ser, igual a Deus. E ele usa esse mesmo pensamento, mesma teoria, para ganhar todos que o seguem. Então Lúcifer dirigiu uma rebelião lá nos céus. Sua carreira magéstica e sem pecado antes da queda está relatado em Êxodo 28.
Ele era um anjo de alta categoria. Vamos para Ezequiel, capítulo 24, aliás 28. Ezequiel, capítulo 28. Nesse capítulo há uma profecia contra o rei de Tiro. O rei de Tiro era um ser que morava nos tempos do Velho Testamento. Tiro é uma cidade, ou quer dizer, era uma cidade no que agora é Líbano, na costa do mar Mediterrâneo, ao norte da terra de Israel. E essa cidade, Tiro, era famosa e poderosa. E o rei de Tiro parece que foi, com o tempo, possuído pelo diabo. Fazia tudo. Ele era um grande comerciante. Tinha navios que iam em toda parte do mundo conhecido. Era uma cidade que controlava tudo que foi vendido. Estou procurando uma palavra. Tudo. Você quis comprar lã? Tinha. Quer pedras preciosas? Tinha. Madeiras boas? Tinha. Ouro? Tá bem. Escravos? Tá bem. Tudo que tinha estava lá. A cidade, o centro da cidade estava numa ilha, perto do mar, e era, como diz, impregnável, difícil, impossível. Finalmente foi derrubado. Mas esse é acerca do rei Tiro, de Tiro. Mas aqui, quando lemos, logo encontramos ou entendemos que Deus, através de Isaías, não está falando sobre aquele rei humano, ser humano, mas aquele que dirigiu. Então, vamos começar com o versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui é a descrição de Satanás antes do seu pecado, na sua posição nos céus. Estiveste no Éden, o rei de Tiro nunca foi para Éden, mas sabemos que o diabo estava lá, em forma de cobra, serpente. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Ele sempre gosta de pedras, ele gosta de riquezas, ele usa para ganhar outros. Parece que foi vestido de veste lindíssimo, caríssimo. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Opa! O que aprendemos agora? Ele era o quê? Instrumento musical. Ele era músico.
Talvez foi ele que mais dirigia as orquestras do céu. No dia em que foste criado, foram preparados. Tudo isso foi preparado para ele. E ele não ficou fiel ao seu Criador. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci. Deus estabeleceu. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Tem coisas que é difícil imaginar agora, lá nos céus. Eu lembro lendo anos atrás um livro escrito por um missionário que trabalhava na África. Satanás sempre, lembra, ele quer se tornar o lugar de Deus. Lá nos céus tem pedras afogueadas. Aqui na terra ele usa pedras afogueadas. Na Bíblia podemos encontrar muitas vezes na idolatria pessoas passando seus filhos no fogo. Houve costume na África, anos atrás, na idolatria, de fazer seus filhos andar sobre pedras afogueadas. Na Índia. Na Índia também. Tem vários lugares, sim. Para provar que ele é poderoso. Eu lembro também, há uns anos atrás, quando eu morava em São Paulo, tinha um homem que fazia algo espetacular. Com certeza, ele era possuído pelo um demônio. Ele tinha facas, colocava no chão e se jogava sobre as facas. E levantava e não tinha sangue caindo, tinha apenas marcas vermelhas como se fosse pressão. Satanás é uma pessoa poderosa, muito poderoso, mas ele não é o poderoso Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, versículo 15. Desde o dia em que foste criado, era perfeito, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. E pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti,
em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Um dia os povos vão vê-lo e pensar assim. Então, voltando para 1 João, lendo o versículo 8 do capítulo 3. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora entendemos o que quer dizer desde o princípio. Refere àquele tempo antes da sua queda. Agora, o programa do diabo é mau mesmo. Diz, e o diabo peca desde o princípio. O tempo do verbo aqui denota aquilo que começou no passado e que continua aqui no tempo presente e continuará no futuro. O diabo pecou lá no começo da sua carreira como diabo. Quer dizer, Lúcifer pecou lá no começo da sua carreira como diabo. Ele continuou a pecar desde aquele começo e ele ainda peca. Quando Paulo traça a queda do primeiro homem, Adão, ele meramente declara como nós, os humanos, sendo da posteridade de Adão, nos tornou pecaminoso. Vamos ler isso. Romanos. Vamos para Romanos. Romanos, capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 12, falando acerca de Adão, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é um tipo messiânico. Ele é conhecido como o primeiro homem. Mas em tipos messiânicos, nem todos os detalhes da pessoa, o objeto, o lugar, pode ser incluído. Com Adão, entrou o pecado e a morte. Cristo é o segundo homem. E com ele entra o quê? Perdão e vida. Salvação. Salvação, perdão e vida. Em vez da morte. Por outro lado, João nos leva lá na eternidade, do passado até as origens do pecado. O programa do diabo está descrito na visão de Isaías, na qual ele nos dá uma vista panorâmica da carreira inteira de Satanás. Já lemos Isaías 14, versículos 12 a 14, mas pode marcar versículos 6 a 14 e ler mais o contexto, vai ver isso. O profeta Isaías descreve-o como alguém que debilitava as nações, versículo 12, que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Nós não lemos esse versículo. Vamos voltar para Isaías 14. Isaías 14 e veremos isso. Isaías 14.
Nós começamos lendo o versículo 12, né? Vamos começar com o versículo 6. Diz aqui: aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. É interessante. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubado na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Outro instrumento musical. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, como nós lemos, né? E versículo 14: subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Esses 5 desejos que ele tinha, e aliás que ele tem. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Acho que eu posso tirar só uma dúvida. Quando diz que o mundo jaz no maligno, é desde a queda do... Olha, quem é o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo está no maligno, quer dizer, quem é o que controla o mundo? O diabo. Não é ele o Deus deste século? O Deus deste mundo? Quando o diabo encontrou Jesus no deserto, o que ele ofereceu a Jesus? Riquezas e o mundo, porque o mundo era dele. Mas Cristo não gosta. Cristo ama o mundo, quer dizer, as pessoas, mas não as obras do mundo. E punha, versículo 17, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Todas as guerras e lutas, com as suas consequências horríveis, estão atribuídas a Satanás. João mostra isto a nós com precisão. Porque Satanás é o maligno. Em João 3,12, voltando para, aliás, 1 João 3,12, nós lemos, vamos ler novamente: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. No versículo 8 está relatado o começo da história do pecado, de pecado. No versículo 12 temos referência à primeira instância de ódio e homicídio. É dito do homicida ser do maligno. O maligno é Satanás. A palavra maligno vem de uma palavra grega, poneros,
com o sentido de maldavamente ativo. Se eu posso falar maldavamente. Maldosamente. Obrigado. Eu estava procurando a palavra, não achei. Maldosamente ativo. E em oposição ao tudo que é bom. Desta palavra grega vem na palavra portuguesa pernicioso, que por sua vez quer dizer injurioso, ruinoso, perigoso e mau. Uma pessoa pernicioso é do diabo. Em outras palavras, podemos dizer que algumas pessoas têm permitido Satanás a controlar os próprios propósitos. Satanás tem permitido Satanás a controlar as suas vidas tão completamente que eles cumpram os próprios propósitos de Satanás. O programa de Satanás é um programa de ódio e homicídio. Ele não ama o homem. Ele quer humilhar o homem. Por quê? Porque Deus criou o homem e deu essa terra para o homem, para governar. Mas quando Satanás chegou no jardim, enganou Eva e Adão, sabemos que ele não foi enganado, mas seguiu a esposa. Ele permitiu que o diabo tomasse o que foi dado a ele. Então, hoje é do diabo o domínio desse mundo. Então, o programa de Satanás é um programa de ódio e homicídio. Seu alvo é destruir homens, enquanto que ele procura subir ao alto para derrubar Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Aqui, o Senhor Jesus nos informa algo acerca do diabo. Os líderes religiosos estavam sempre procurando derrubar Cristo com o ensino dele e tudo. Não conseguiram. E em versículo 44, sem entrar no contexto e tudo, por causa da hora, diz aqui, vós, Jesus falando para eles, vós tendes por pai, o quê? Quem? O diabo. E queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Lembra o que quer dizer desde o princípio? E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele só quer matar o homem, tanto alma como fisicamente. Voltando para 1 João, vamos ler capítulo 5, versículo 19. Vamos ler 18 e 19. Sabemos, 1 João 5, 18 e 19,
1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus nunca peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. O diabo é auxiliado por um hoste de demônios. O hoste quer dizer um grupo sem número de anjos como eu, caídos. Vamos para 2 Pedro. Antes de 1 João, 2 Pedro, capítulo 2. João nos informa uma coisa aqui. Diz aqui: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Nós sabemos que estes anjos estão sem corpos hoje. Por isso eles procuram entrar no homem para ter corpo. Em Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O primeiro estado de Lúcifer, o diabo, e dos que seguiram ele, o primeiro estado era um de santidade, em contraste com o seu estado de pecado presente, que eles entraram de vontade. O diabo continua a pecar, como fez no começo da sua carreira como o diabo. Quer dizer, Lúcifer continua a pecar como fez no começo da sua carreira como o diabo. Igualmente, no mesmo quadro, faz o hoste os outros anjos caídos. E por causa do tempo, nós vamos parar aqui. Vamos precisar dividir essa mensagem. Lembra, semana que vem nós não estaremos aqui, mas na outra semana vamos continuar nessa mensagem. Temos visto o programa do diabo. Logo, semana que vem, vamos ver o povo do diabo e, por fim, veremos o prospecto do diabo. Tá? Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, enquanto que fiquem meditando na palavra que tem ouvido hoje à noite. Vive para Cristo. Conserva-se em Cristo. Evita o pecado. Não fique praticando continuamente pecado. Sim, pecamos. É porque nós temos duas naturezas, a velha e a nova. Um dia seremos livres da velha e jamais pecaremos. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos encerrar nosso culto cantando o hino Lutai por Cristo, número 371. 371. Vamos cantar Lutai por Cristo, 2 estrofes.
As duas primeiras. 371.